Boa tarde, professor Wellington do Aqua, aqui a gente começando a live, segundo ano A e segundo ano C. Vamos continuar com ordem de grandeza. Começamos na aula passada, mas demos só a notação científica. Agora, ordem de grandeza e depois vetores, e a gente continua. Tá certo? Então, não esqueçam de colocar o nome lá no chat, viu? Nome e turma. Segundo A1, segundo A2, ou segundo C1, segundo C2. Tá certo? Nome e turma. Vai lá no chat e coloca nome e turma. Então, vamos começar. Hoje é 10 de março de 2021. Live de Física para o segundo ano A e segundo ano C da nossa querida Eren Bibiride. Tá certo? Continuação da live anterior. Então, vamos relembrando, né? Para quem já é da escola. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza de uma medida é, por definição, a potência de 10 mais próxima da grandeza analisada. Para obtermos a ordem de grandeza de um número, devemos proceder da seguinte forma. Temos aqui alguns exemplos. 1 hora, 3.600 segundos. O raio da Terra, 6.400 quilômetros. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Tá certo? O que é que a gente vai fazer? A gente já vai direto para resolver duas questões para tirando as dúvidas. Tá certo? Lembrando, a ordem de grandeza é uma medida que, por definição, é a potência de 10 mais próxima da grandeza analisada. Quem não estiver enxergando direito, você vai na tela do celular, ó, faz assim, ó, com o dedo, ó. Toca na tela do celular e faz assim que ele cresce. Aí você enxerga melhor aqui, tá certo? Ou se não, dá 2 toques na tela. Mais 2 toques na tela, às vezes fica muito grande. É melhor você controlar aqui com os dedos, ó. Ok? Vamos continuar. Pronto. Esses dois exemplos aí dá para a gente relembrar, né? E fixar melhor. Escreva duas questões aqui. Escreva em notação científica e determine a ordem de grandeza das medidas abaixo. A distância média da Terra ao Sol, que está esse valor aí, ó, bem grande, né? Unidade, milhares, milhões, bilhões, 150 bilhões de metros. E a constante da gravitação universal, que é um número bem pequenininho, ó, cheio de zeros. Ele quer que determine a ordem de grandeza e quer que determine a notação científica, tá certo? Vamos fazer os dois, para fixar melhor. Então, aqui, ó, quando não tem vírgula, a vírgula está no final, né? Quando não tem vírgula, a vírgula está aqui, ó. Aí eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Tá certo? Esquerda é positivo. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, vai ser um número que vai ser multiplicado por 10. Eu já sei que o número, a minha notação científica, é um número multiplicado por 10. E o número que fica aqui na frente tem que ser um número menor do que 10. Então, ó, vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vem para cá, ó. Então, vai ficar 1,5 vezes 10. Eu andei quantas casas? 11. Tá certo? Se eu andei para a esquerda é positivo. Pronto, eu já tenho aqui a minha notação científica, que é a mesma a pergunta que ele quer, a primeira pergunta que ele quer.
Notação científica. Já está resolvido, tá certo? Então, aqui está em notação científica. Aí ele quer agora a ordem de grandeza. A ordem de grandeza você faz o seguinte, ó. Pega esse valor aqui, que está na frente da ordem de grandeza, da notação científica, e pergunta. Esse valor aqui está mais próximo. Está mais próximo de 1 ou de 10. 1,5 está mais próximo de 1 ou de 10. Você tem que ver o seguinte, ó. 5 está no meio. Se for menor do que 5, está mais próximo de 1. Se for um número maior do que 5, está mais próximo de 10. Então, esse número aqui está mais próximo de 1. Se ele está mais próximo de 1, é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Aí você faz... Por quê, professor? Porque todo número que é elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. Memorize, viu? Todo número elevado a 0 é 1. Tá certo? Para quem esqueceu, vamos lembrar. Ó. 2 elevado à terceira. O grande a gente chama de base, o pequeno a gente chama de expoente. O expoente me diz quantas vezes eu multiplico a base. Então, ó, 1, 2, 3. 3 vezes 3. Tá certo? Então, 2 elevado à terceira, é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Tá certo? E se fosse 3 à quarta? O 3 é a base, o 4 é o expoente. O expoente me diz quantas vezes eu vou multiplicar essa base aqui. Então, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Lembraram? Pronto. Mas voltando aqui ao nosso assunto, todo número elevado a 0 ao expoente 0 é 1. Então, 1 é 10 elevado a 0. Para que eu quero isso? Porque eu pego esse valor, 10 elevado a 0, multiplico por esse valor aqui, ó, da notação científica. 10 elevado a 11. Tá certo? Como é que eu faço? Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Quais são os expoentes? 0 mais 11. Isso aqui vai dar 10 elevado a 11. Porque 0 mais 11 é 11 mesmo, né? E o que é isso aqui? A minha ordem de grandeza. Tá certo? Então, minha notação científica da letra A e minha ordem de grandeza da letra A. Letra B, constante gravitacional. Ajeitar aqui, tá um calor danado. Pronto. Constante gravitacional. Então, eu vou pegar aqui, ó. Já existe a vírgula, tá certo? Ela vai correr para cá, ó. Aí, como é que eu faço? Multiplico por 10. E qual é o número que eu boto aqui? Um número menor do que 10. Vamos ver? Ó. Vou correr a vírgula, tá? Para onde? Vou correr para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu botar aqui 12, fica 66, é muito grande. Então vai ficar 11. Então é
6,672 vezes 10. Quantas casas eu andei daqui da vírgula para cá? 11. Tá certo? Só que, qual é a diferença? Eu andei com a vírgula para a direita. E direita é negativo. Então, a gente bota menos aqui, ó. Certo? Correu para a direita, negativo. Correu para a esquerda, positivo. Tá certo? Então, eu aqui já achei a notação científica. Notação científica desse número, cheio de zero, é esse aqui. Com esse valor, eu vou achar agora a ordem de grandeza. Então, veja. Eu pego esse valor aqui e pergunto, ele está mais próximo de 1 ou mais próximo de 10? Se ele passou de 5, ele está mais próximo de 10. Passou de 5, 6,670, está mais próximo de 10. Mais próximo de 10, então é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Se tiver mais próximo de 1, é 10 elevado a 0. Se tiver mais próximo de 10, é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10 mesmo. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 5 elevado a... Já vai permitir? Pronto. Bote seu nome aí no chat, viu? Nome e turma. Quem estiver entrando, coloque nome e turma no chat. Tá certo, Paulo César? Bote lá no chat, nas informações lá, que vocês queiram dar, você bota Paulo César, turma tal, 1 ou 2. Pronto. Tá certo? Bote lá no chat, porque fica gravado. A gente tá gravando. Para ficar amarradinho. Então, ó. 10 é 10 elevado a 1. Como é que eu faço com esse? Pego esse valor, multiplico pelo que está aqui, ó. Por coincidência, é quase igual àquele, só que aquele é positivo e aqui é negativo. Então, 10 elevado a menos 11. Que vai dar igual, ó. Vamos fazer. Dá quanto aqui? Vai dar igual a... Repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 1 menos 11. Eu estou somando, tá? Mas os expoentes são diferentes. O sinal está diferente. Então, eu ganhei 1 e perdi 11. Então, minha resposta, aqui, ó, a ordem de grandeza é igual a quanto? Desculpe. 10 elevado a menos 10. Ok? A ordem de grandeza do primeiro é 10 elevado a 11. A ordem de grandeza desse é OG, ordem de grandeza, 10 elevado a 11. E a ordem de grandeza desse segundo aqui, a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 10. Certo? Quem não tiver no caderno, aumenta um pouquinho. Letícia Gomes da Silva, bote o nome e turma no chat, tá certo? No chat você bota Letícia, segundo tal, 1 ou 2. Pega com os colegas aí como é que... Isto, Letícia. Letícia Gomes da Silva, segundo C2. Pronto, entrou mais um agora. Quem estiver entrando, coloque nome e turma no chat, tá certo? Quem não souber, pergunta ao colega. E dê um print aí na tela, assim, ó. Quem não tiver no caderno, dê um print aí na tela. Ítalo, bora. Tá certo, Ítalo? Ó, a tela cresce se você fizer assim com o dedo, ó. Tá certo? Aí você printa a tela e guarda. Mas eu acho que quem veio para a escola está no caderno, mas quem não tiver
indo para a escola, você dá um print na tela e depois passa para o caderno. Tá certo? Quem não pode ir para a escola. Vamos mais para frente, né? A gente viu agora a ordem de grandeza, que a gente começou na aula passada e não conseguiu terminar. Vamos ver outra coisa agora, tá? Vou apagar, viu? Pronto. Grandezas escalares e grandezas escalares e grandezas vetoriais. Tá certo? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos ver. Algumas grandezas exigem para sua perfeita caracterização apenas uma intensidade. Essas grandezas são denominadas grandezas escalares. Assim se comportam as grandezas como massa, comprimento, tempo, temperatura, densidade e muitas outras. Grandezas escalares, ela fica bem caracterizada, perfeitamente caracterizada só com isso aqui, ó. Qual é a sua massa? Se eu colocar aqui, ó, 80 quilogramas, tá certo? Um valor numérico e uma unidade de medida. Eu já respondi a sua pergunta. Comprimento. Dali para lá tem quantos metros? 3 metros. Então, se eu disser 3 metros, já está compreendido minha informação. Está bem caracterizada a minha informação. Um valor numérico e uma unidade de medida. Tá certo? O tempo está fazendo 34 graus. 34 graus Celsius. Um valor numérico e uma unidade de medida. Isso aqui responde à pergunta. Então, ó, temperatura, massa, são grandezas do quê? Escalares, tá certo? Aí, grandezas escalares, eu não preciso dar mais informação. Por exemplo, de direção e sentido. Grandezas escalares está perfeitamente. Coloquem seus nomes no chat, viu? Nome, turma, e 1 ou 2, tá certo? Coloquem o nome no chat, quem está entrando agora. Além de entrar, coloque o nome lá no chat. Pergunta ao colega como é que é. Lavínia. Luiz Paulo colocou o nome no chat, certo? Segundo C. Janaína também. Viu, Lavínia? Coloque lá no chat. Nome e turma. Você que entrou agora. No chat é onde ficam as informações, se você quiser deixar alguma informação. Porque está gravando e fica lá como uma ata. Isso, Jéssica Ferreira colocou lá no chat. Muito bem, Jéssica. Segundo A1. Faça isso aí, Lavínia. Ó. Então, a gente viu grandezas escalares, tá certo? Agora, por outro lado, existem grandezas físicas que, para sua perfeita compreensão, para sua perfeita caracterização,
elas exigem, além da intensidade, uma orientação no espaço, uma orientação espacial, que é direção e sentido. Tais grandezas recebem o nome de grandezas vetoriais. Se a grandeza precisar, além da intensidade, de uma direção e um sentido, a gente diz que ela é uma grandeza vetorial. Por exemplo, vamos me perguntar qual é a diferença de direção para sentido. Ó. Assim e assim, tá certo? Isso aqui é uma direção, ó. Direção horizontal. Isso aqui é uma direção, ó. Direção vertical. Agora, se eu fizer isso, ó, eu dei um sentido, tá certo? Direção horizontal, sentido para a direita. Vou apagar aqui agora, botar aqui, ó. Já tem as duas coisas, tá? Direção horizontal e o sentido é para a esquerda. E aqui, ó, direção vertical, mas eu não sei, tá? Agora, se eu colocar a setinha aqui, ó, direção vertical, sentido para cima. Vou colocar a setinha embaixo. Já mudou. A direção é vertical, mas o sentido é para baixo, tá certo? Quando para ficar bem explicadinho, tá certo? Bem caracterizado, precisa de direção e de sentido, eu chamo essa grandeza de uma grandeza vetorial, tá certo? Eu tenho como exemplo de grandezas vetoriais, eu tenho velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento e muitas outras. Velocidade, aceleração, força, tudo são grandezas vetoriais, que além da intensidade, que é o valor numérico, eu preciso de uma direção e também um sentido. Horizontal, vertical, por exemplo, sentido para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, por exemplo. Ok? Continuando. Então, aqui eu tenho o vetor. As grandezas vetoriais são representadas por um ente, um elemento matemático, denominado vetor. Tá certo? Quem não estiver enxergando aqui, ó, esse comprimento aqui dele, ó, é a intensidade, o módulo. Essa medida aqui é módulo ou intensidade, tá certo? Que é o valor numérico dele. Mas ele precisa de mais. Ele precisa de quê? Direção e sentido. A direção é dada por esse eixo aqui, ó. Ele está aqui como se estivesse em cima desse eixo aqui, ó. Ele está nesta direção. E o sentido? O sentido é o da seta. Ele está neste sentido aqui, ó. Tá certo? Então, o vetor, ele precisa de um módulo, tá certo? Um valor numérico e uma unidade de medida. Ele precisa de uma direção, neste caso é essa direção, mas pode estar para lá ou pode estar para cá. E precisa de um sentido, que a setinha vai me dizer que o sentido é para lá, neste caso. Tá certo? Então, outra coisa, que diferencia o escalar de um vetor. Por exemplo, se eu disser 2 mais 2, 2 mais 2 pode ser 4. No módulo pode ser 4, mas no vetorial, talvez. Tá certo? Porque eu tenho um valor aqui, ó. Eu tenho um valor aqui, ó. E tem um valor aqui. Aqui é 2, aqui é 3. Tá certo? Aqui é 2, aqui é 3. Se está na mesma direção, se está no mesmo sentido, então, ó, a extremidade de um
é a origem do outro, eu posso dizer que 2 mais 3 dá 5. Aqui dá 5, tá certo? O resultante dá 5. Mas, se eu tiver assim, ó, tiver assim, o outro tiver assim, ó, e eu tiver um assim, ó, deixa eu ver, tiver um assim, né? Tá certo? A resultante, esse daqui, não vai ser esse mais esse, tá certo? A soma desse mais esse vai dar um outro valor, tá certo? Por exemplo, se aqui fosse 2, se aqui fosse, é, vamos dizer, deixa eu ver, 3, 4, aqui seria o quê? 5, tá certo? Por exemplo, então, a soma desse com esse aqui, por exemplo, né? Eu pego esse aqui e coloco ele aqui, ó. Eu quero só o valor, o módulo. Eu boto esse aqui, então, ó. Então fica esse mais esse. 4 mais 3. E aqui deu 5. Aí aqui, ó. Aqui ficaria quanto? 4 e 3, 7, se eu fosse somar. Tá certo? Então, os valores de o valor escalar e o valor vetorial podem não ser o mesmo, certo? Por quê? Porque o vetor precisa também de direção e sentido. Mas aqui, vamos praticar aqui, né? Para ver. Ó, assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais, tá certo? Aceleração é uma grandeza vetorial, isso é verdade. Aqui é verdadeiro, né? Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, aqui também é verdadeiro. Força é uma grandeza vetorial, aqui está certo. E trabalho. Trabalho é uma energia, trabalho é dado em joule. Não é uma grandeza vetorial, tá certo? Não precisa de direção e sentido para que esteja bem explicada, né? Então, aqui, ó, esse aqui é falso, tá certo? Segundo, trabalho, ó, já começou errado. Tá ok? Letra C, aceleração é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Deslocamento é uma grandeza vetorial. E força é uma grandeza vetorial. Deslocamento, por exemplo. Eu vou me deslocar daqui para a escola, tá certo? Mais ou menos. Eu vou me deslocar. Olha, bote o nome, turma, no chat, hein? Tá certo? Nas informações aí, no chat, você bota nome, turma. Quem estiver entrando agora. Então, se eu disser para você, daqui para a escola tem 7 quilômetros. Você vai chegar. Maurício Henrique, coloque o nome no chat, viu? Nome, turma. No chat lá, as informações. Para quem pergunta ao colega como é que é. E se você não estiver enxergando direito, você vem aqui, ó, com o dedo, ó. Aí aumenta a tela. Tá certo? Aí no seu celular, se for num computador, na bolinha do mouse. Isso, Micaele Quirino, segundo C2. Muito bem, Micaele. Tem que botar o nome turma lá, que é a ata de presença. Ítalo Oliveira, segundo C1. Muito bem, Ítalo. Então vocês têm que colocar o nomezinho lá, viu? No chat lá. Então aqui, ó, deslocamento. Aí eu estou aqui, Maria Luísa, segundo C2. Isso, Maria. Bote o nome
turma lá no chat. O que é que acontece? Eu quero deslocamento, né? Será que é vetorial? Aí eu digo assim, ó. A minha escola fica a 7 quilômetros daqui, o Erém Bibiribe. Eu moro em Jardim Brasil. Você consegue me localizar e localizar a escola? Não consegue. Precisa de uma direção, que no caso é para lá, e um sentido, daqui para lá. Tá certo? Então, esse deslocamento precisa, além do módulo, que é a intensidade, que é o valor, vamos dizer, 7 quilômetros, precisa de uma direção e um sentido. E força também, né? Eu estou aqui, ó, estou empregando uma força 5 newton. Ai, tá dando assim. Mas aqui, ó, essa força está da direita para a esquerda, essa força está da esquerda para a direita, essa força está de cima para baixo, essa força está de baixo para cima. Então, a força é uma grandeza vetorial, certo? Ela precisa de um sentido espacial, tá ok? Da grandeza vetorial. Então, a nossa resposta é a letra C de casa, tá certo? Ele quer a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. O único que contém apenas grandezas vetoriais é a letra C de casa. Ok? Quem tiver no caderno, tranquilo. Quem não tiver no caderno, não está podendo ir para a escola, coisa parecida, ou faltando um dia, dá um print na tela. No meu celular, você pega 3 dedinhos, ó, encosta na tela, aí printa. Em outro celular, você tem outra maneira lá que você. É como se tivesse tirado uma foto da tela, tá certo? Eita, professor, mas está distante. Aí você vem aqui, ó, os 2 dedinhos na tela do seu celular. Vai assim que ele começa a crescer. Tá ok? Printa aí que a gente vai para frente agora. Ok? Questão 1 resolvida. Vamos para outra. Pronto, eu tenho outra questão aqui, ó. A figura abaixo mostra 3 vetores, tá certo? Eu tenho um vetor A nesta direção, a setinha. Eu tenho um vetor B nesta direção e tenho um vetor C nesta direção. Vetor A origem é aqui e a extremidade é aqui. Vetor B, a origem é aqui e a extremidade é aqui. Vetor C, a origem é aqui e a extremidade é aqui. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, ó. Quando a extremidade de um estiver na origem do outro, eu tenho aqui uma soma, uma adição, tá certo? Eu estou somando esse aqui com esse aqui, ó. Aqui não está, né? Mas aqui está, ó. A extremidade do um pega no fundo do outro, na origem do outro, ó. Então, isso aqui significa o quê? A mais C. Vetor A mais vetor C. Tá certo? Então, isso aqui seria o quê? Minha resultante, ó. Que danada é a resultante? Eu pegar a origem do primeiro com a extremidade do último. Tá certo? É a resultante desta soma aqui, ó. Então, é o meu B de bola. Então, esta figura está sendo representada aqui, ó. A mais C é igual a B. Aí você vai procurar esses valores aqui, ó. Aí você, poxa, Aqua, não encontrei. Será que tem alguma coisa parecida? Ah, lembrei. Se eu pegar o valor o vetor daqui e passar para o outro lado, do primeiro membro para o segundo membro, trocando o sinal, a equação permanece a mesma, tá certo? Então vai ficar vetor C é igual a vetor B, aqui é mais A, né? A, passa para o outro lado, menos A, tá certo? Passa para o segundo membro, menos A. Aí agora esse aqui, ó,
Eu tenho ele aqui, ó. C é igual a B menos A. C é igual a B menos A. Tá certo? Então, a minha resposta é a letra C de casa. Ok? Printem aí, quem não tiver no caderno. Quem tiver no caderno, deixa lá. A gente está tirando as dúvidas aqui, tá certo? E aprendendo um pouco mais. Tudo bem? Se não estiver enxergando direito, você vai com os dois dedinhos aqui, ó, no celular e cresce. Tá certo? Printa. Vamos para frente? Vai apagar aqui, viu? Quem não colocou, coloca o nome lá no chat. Hein? Vou ver mais aqui. Pronto. Eu tenho aqui, ó. Dados dois vetores A e B, eu tenho um vetor azulzinho aqui A e tenho um vetorzinho aqui B. A melhor representação para o vetor A mais B, o vetor A mais B é um vetor resultante, né? O resultado de A mais B. Aí eu quero saber quem é ele. Será esse? Que está aqui, ó, nessa direção e nesse sentido para lá? Será esse que está nessa direção vertical e no sentido para baixo? Será esse que está nessa direção e nesse sentido aqui, ó, para baixo? Será a letra D, que está na direção horizontal, no sentido para a direita? Será a letra E, que está no sentido horizontal desculpe, na direção horizontal e no sentido para a esquerda? Qual desses aí é? Aí você vem aqui, ó. Ele está dizendo que é A mais B. E o professor me disse, o professor Alca me disse, que quando eu tenho um vetor que está somando com outro aqui, ó, eu pego ele e coloco a extremidade de um na origem do outro. Tá certo? Então, se isso aqui é A, isso aqui é B. Então, eu posso pegar esse B daqui, ó. Presta atenção. Eu não vou mudar a intensidade, que é o tamanho dele aqui, e nem vou mudar o sentido. Ele continua no mesmo jeito, ó. Ele tem que estar no mesmo sentido, ó. Aí eu vou trazer ele para cá, ó. O mesmo, tá certo? Vou transladar ele para cá, ó. Tem quantos quadrados aqui? Um, dois. Um, dois, três, um, dois. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pronto. Esse aqui é igual a esse, ó. Um, dois, três. Pronto. Tá na mesma posição. Então, esse é o meu B, tá certo? Mas agora, ele está somando, ó. A mais B, que é o que ele quer aqui, ó. A mais B. A extremidade de um e o início do outro. A mais B. Estou somando aqui esses dois. Tá certo? E quem é o resultante? O início de um na extremidade lá do último lá. Certo? Esse aqui é o meu vetor resultante. Que é o A mais B. O vetor A mais B resultante. Então, esse vetor resultante parece com qual daqui? Esse aqui, né? Então, a minha resposta é letra D de dourado. Tá certo? Resposta letra D. Ó. Se você pegar esse aqui, ó, quantos quadradinhos tem? Um, dois, três, quatro. Olha o tamanhozinho dele aqui, ó. A intensidade ou módulo. Eu peguei ele aqui, ó, ele encaixa certinho aqui, ó. Tá certo? Ó. Ok? Então, a minha resposta para essa questão é a letra D de dado. Então, a gente viu um pouquinho sobre
Notação científica, ordem de grandeza, grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá certo? Então, a revisão do ano passado. Porque o ano passado, devido à pandemia, aí a gente deu uma revisãozinha para pegar melhor agora no segundo ano. O assunto que a gente vai ver agora é do próprio segundo ano, né? A gente deu uma paradinha na revisão. Mas, toda vez que tiver algum problema que precise do primeiro ano, que a gente não viu direito devido à pandemia, a gente dá uma retomada. Não tem problema. Tá certo? Mas com isso aqui já dá para fazer muita coisa. Então, a gente vai ver agora termologia, tá certo? Termologia. A gente ainda tem quanto? 15 minutos. O que não dá tempo de. É o que eu falei, né? A gente tem aula até 16h40. É 50 minutos de aula. Foi das 15h50 às 16h40. Faltam 5 minutos, mais ou menos. Então, essa aula a gente vai dar só uma introduçãozinha, mas na próxima live a gente vai falar bem sobre ela, tá certo? O assunto que a gente está abordando é termologia. Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados especialmente com a energia térmica, tá certo? Temperatura, calor. Desta maneira, o conceito de temperatura ocupa um lugar central na teoria sobre os fenômenos térmicos, tá certo? Eu tenho aqui, ó, uma bacia com água quente, tá certo? Eu tenho aqui uma bacia com água fria e alguns cubos de gelo. Eu tenho aqui, ó, o calor. Isso aqui é o calor, tá certo? Essa seta aqui é o calor. O calor sempre vai, quem tem a temperatura maior para o que está com a temperatura menor. Do maior para o menor, tá certo? Calor é a energia em trânsito. Vamos ver aqui, ó. Eu peguei aqui uma parte aqui só para vocês verem o que é calor, tá certo? Então, ó. Lembrando, aqui eu tenho uma certa temperatura, que está mais alta. Tá certo? E aqui eu tenho uma temperatura mais baixa. Então, o calor é uma energia que vai de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Tá certo? Vamos ver uma definição melhor aqui, ó. Temperatura é a grandeza que mede o estado de agitação das partículas que constituem o corpo. Tá certo? A temperatura mede o grau de agitação das partículas. As partículas lá dentro do material, elas começam, vai aumentando a temperatura, vai aumentando o calor, vai aumentando a temperatura, a agitação das partículas vai aumentando, e isso vai aumentando a temperatura, tá certo? Aí o que é antes da lei zero, aí eu peguei aqui, ó. Estão vendo que é a temperatura, né? Agora veja aqui, ó. E o que é calor? Vejam a diferença de temperatura e calor. Temperatura é o grau de agitação das partículas, tá certo? Quanto mais agitadas elas estão lá, eu coloquei uma vasilha para ferver lá a água, então, cada vez que eu coloquei no fogo, então, ela vai começando a aquecer e vai, significa que as partículas estão
se agitando cada vez mais. E o que é calor? Calor é a energia térmica em movimento, a energia térmica em trânsito, motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então, para haver calor, a energia térmica tem que estar em movimento. E sempre é quando dois corpos estão com temperaturas diferentes, tá certo? O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Memorize, hein? Calor é a energia térmica que passa de um corpo de maior temperatura para outro com menor temperatura. Então, não confundir temperatura com calor. Calor é uma energia em movimento, que se movimenta de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. É a energia térmica em movimento. E a temperatura é o grau de agitação das partículas, tá certo? Muito cuidado com isso aí. Então, pronto. A nossa aula termina agora, 16h40. A gente volta com esse assunto e vai... vamos ver o que mais aqui. A gente, na próxima aula, vai ver escalas termométricas, tá certo? As relações que tem nas escalas, as fórmulas para resolver, transformar grau Celsius em Fahrenheit, Kelvin, resolver algumas questões, ok? Luiz Paulo Batista da Silva, segundo servidor. Coloque quem esqueceu, coloque o nome no chat, tá certo? Pronto. Professor Wellington, da Escola MBIB, para o segundo ano A e segundo ano C, Física, segundo ano. Fiquem com Deus. Hoje é dia 10 de março de 2021. Fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser. E para quem está indo para a escola, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência, para quem está presente, tá certo? E fiquem aí na coisa, porque caso o governador diga que a escola vai parar, vai ficar só online, vocês já estão por dentro de como é que está funcionando a coisa. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Botem o nome no chat lá, para não levar falta. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Suzane, Janaína, Letícia, Maria Luísa, Ana Júlia. Obrigado a todos vocês.